Cumprimento os queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus e Pai Celestial, o nosso amigo, o nosso Mestre, o nosso Redentor, continue abençoando cada lar, cada família, cada igreja, abençoando o Brasil e as nações e concedendo a todos a presença genuína do Teu Espírito Santo. Quero, irmãos, abrir um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 31 somente. Assim está escrito: E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Temos aqui, irmãos, somente neste versículo 31, 3 segredos de uma igreja avivada. E quais são os 3 segredos? Inclusive, no livro de Salmos, Davi expressa, fala com Deus e ao mesmo tempo cobra a presença do Senhor quando ele disse: não se aparte de mim a presença, ou seja, não retire de mim a presença do Teu Espírito Santo. Porque Davi era um homem que gostava que todos os dias sentisse a presença do Senhor. Davi gostaria que todos os dias o Espírito do Senhor se apossasse dele, que fosse constante na sua vida. E Davi também conhecia o segredo do Espírito Santo. Por mais que naquela época não foi derramado o Espírito Santo por completo, mas os homens de Deus daquela época tinham a direção do Espírito de Deus. Aleluia. E no versículo 31, aqui, no capítulo 4 de Atos, esclarece e revela os 3 segredos de uma igreja avivada. Primeiro segredo, o poder da oração. Segundo segredo, o poder do Espírito Santo. Terceiro segredo, o poder da palavra de Deus. E naqueles tempos, irmãos, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, houve grandes perseguições contra os irmãos da igreja primitiva. E eles experimentaram, eles vivenciaram sucessivos avivamentos diante de intensa perseguição à igreja. Cada avivamento experimentado fortalecia a igreja e a encorajava a enfrentar os grandes desafios daqueles dias. Mas no peito deles, no peito dos servos de Deus, no íntimo do coração, batia forte 3 segredos: o segredo da oração, o segredo do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. Oh, glória! Está escrito neste texto que lemos: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Analisamos, irmãos, que esse tremor não foi em toda a terra, foi somente no lugar que eles estavam reunidos. Quem sabe alguns comentaristas científicos poderiam dizer que foram as placas tectônicas que se soltaram na terra e houve então um desequilíbrio na terra. Houve então os abalos sísmicos. Seria também uma grande coincidência dizer
que foi justamente o horário que os crentes buscavam a Deus com fervor. E foi justamente no lugar que eles oravam. Isto é o poder da oração. O primeiro segredo de um cristão avivado. Tem um velho ditado que diz: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Amados, o lugar tremeu porque oravam. A oração promove o sobrenatural de Deus. A oração promove o mover de Deus. A oração promove a vontade de Deus. A oração promove a circunstância e o momento que Deus opera. Aleluia! Também seria outra coincidência para os cientistas dizer que onde estava Paulo e Silas, orando no cárcere à meia-noite e cantando louvores a Deus. E houve então um outro terremoto, o segundo terremoto do livro de Atos. Aí os cientistas poderiam dizer novamente, é por causa dos abalos sísmicos, devido ao afastamento das placas tectônicas da Terra. Mas aí existe, irmãos, a grande diferença neste segundo terremoto é que a Bíblia diz em Atos 16, que quando Paulo e Silas oravam, por volta da meia-noite, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Está aqui, mais uma vez, que é o poder da oração. Aleluia! Quantos que estão presos agora? Quantos que estão algemados neste momento? Quantas almas que estão aflitas, angustiadas, desesperadas, perplexas por causa da tribulação, perplexa por causa da pandemia, perplexa porque o teu parente está com Covid-19. As pessoas estão algemadas pela enfermidade, algemadas pelo desemprego, algemadas pela angústia da vida. Saiba você que quando você ora, o lugar que você está pisando vai tremer, porque o Senhor Jesus vai confirmar a tua oração. Tenha em mãos a oração. O primeiro segredo de uma igreja avivada. Aleluia! E não esquecemos de Pedro quando estava na prisão em Atos 12. Ali estava Pedro preso entre 4 quaternos de soldado, vigiado. E de repente, os irmãos na casa de Maria oravam pedindo ao Senhor que tirasse Pedro da prisão. E de madrugada, o anjo foi enviado ao cárcere. Deus mandou o anjo livrar Pedro da prisão. Ali estava mais uma vez o livramento do Senhor. Ali estava mais uma vez o Senhor mandando a resposta da oração. E Pedro foi completamente solto pelo poder da oração. E o segundo segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. Diz a Bíblia, todos foram cheios do Espírito Santo. A experiência do Espírito Santo sempre se repete no livro de Atos dos Apóstolos e continua se repetindo em nossos dias. Isto é o resultado de uma vida de oração. O Espírito Santo é que ajuda a evangelizar. O Espírito Santo é que ajuda a pregar. O Espírito Santo é que dá ousadia
a palavra de Deus, para que você seja um profeta, um varão, um pregador de ousadia e intrepidez na presença do Senhor. Aleluia! O segundo segredo, o poder do Espírito Santo. Assim aconteceu na vida de Estevão. Os seus opositores não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual Estevão falava. O Espírito Santo é a fonte do avivamento. Aleluia! Glórias ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que anda na presença do Espírito Santo não peca. Aquele que anda na presença do Espírito Santo só tem a vencer. Aquele que anda na presença do Espírito Santo tem alegria. Aquele que anda no Espírito Santo tem paz. Aquele que anda no Espírito Santo tem fervor. Aquele que anda no Espírito Santo tem uma vida regalada de prazer e glória que vem dos céus. Aquele que está na presença do Senhor, ele espera o Senhor descer do céu para buscar a tua igreja. Aleluia! Oh, glória! O primeiro segredo da igreja primitiva, uma igreja avivada, aleluia, é a oração. O segundo segredo, o Espírito Santo. E o terceiro segredo é o poder da palavra. Era com ousadia que os apóstolos e discípulos anunciavam a palavra de Deus. E para uma igreja ser avivada é pelo poder da palavra. A palavra de Deus é uma fonte geradora de avivamento. A igreja primitiva priorizava a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Dia após dia, pessoas aceitavam a Jesus. Dia após dia, pessoas eram libertas. Dia após dia, pessoas eram curadas. Dia após dia, as pessoas glorificavam a Deus. Não importava o tamanho do problema, não importava o tamanho da tentação, não importava o tamanho da guerra. O Senhor era glorificado pelo poder da palavra. Aleluia! O avivamento e maturidade começa após o homem ouvir e temer a palavra do Senhor. O poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus são três segredos importantes para uma igreja avivada. Se quiser ser avivado, se quiser ser avivada, ter uma constante vida íntima com Deus, comece pela oração incessante. E o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida e você anunciará com poder a palavra de Deus. Oh, glória! É o que acabamos de ler em livro de Atos, capítulo 4 e versículo 31, nos deixa aqui os três segredos, como nós lemos. Assim diz no versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Primeiro, oração. E todos foram cheios do Espírito Santo. Segundo segredo, o poder do Espírito Santo. Agora que já orou, agora que está cheio do Espírito Santo, só resta o quê? Pregar. E logo em seguida diz, e anunciavam com ousadia
a palavra de Deus. Esses 3 segredos têm que estar em conjunto. Assim como é a nossa vida humana, existe a pele para cobrir a carne e a carne para cobrir os ossos. E a Bíblia diz que o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Aí está os 3 segredos para você ter vitória, para você ter sucesso, para você ter uma vida longa, para você ter uma paz de espírito, para que você e sua família vivam enraizados na presença de Cristo. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia!